As mentes de Lich e Solos estavam girando a todo vapor, mas por razões completamente diferentes. E se as bestas mágicas forem os magos verdadeiros primordiais? E se os magos humanos aprenderem a verdadeira magia observando a caça às bestas mágicas, como os artistas marciais chineses derivaram seus movimentos dos animais da terra? Solos ponderou com espanto. O que diabos eu posso fazer? Acabei de revelar meu trunfo para nada e minha magia de fusão é inútil, já que se essa coisa se aproximar basta um golpe para me rasgar ao meio. Sem mencionar aquele ar terra e magia espiritual provavelmente seriam inúteis contra ela. Só me resta a magia da luz, escuridão, fogo e água. Lich tremeu de medo, mas seu corpo estava pronto para se mover, sua mente nunca desistindo da vida. O BYK atacou através de seu próprio escudo, com a intenção de tornar as coisas mais próximas e pessoais. Lich reagiu prontamente, usando a fusão de ar para ganhar velocidade e manter sua distância sob controle. Você pode realmente ser imóvel como uma montanha, mas com certeza não consegue acompanhar alguém rápido como um relâmpago. No entanto, a velocidade dos dois inimigos era a mesma. O BYK era de fato mais pesado, mas a diferença de destreza física era enorme. Para não mencionar, ambos foram desacelerados por árvores, rochas e vegetação rasteira. Lich sentiu-se tranquilo ao notar que o BYK não poderia se aproximar, já que ele ainda poderia recorrer a voar como uma medida desesperada. Velocidade inacreditável, minha pálida bunda. Essa coisa é rápida, mas não tanto. Eckhart e seus homens estavam muito assustados ou alucinados. O jogo de pega-pega continuou por um tempo, com Lich jogando lanças de gelo sempre que conseguia encontrar uma abertura, e o BYK usando projéteis de pedra tentando derrubá-lo. Lich sabia que os ursos não deveriam sorrir, mas no focinho do BYK ele podia ver claramente um sorriso, às vezes até emitindo um som de har-har. Isso é uma risada. Esse C** Estardo está apenas se divertindo. Aspas. Enquanto corria, Lich mudou a luta para sua clareira particular. Ele finalmente encontrou o caminho para a vitória, mas precisava ter as mãos e as pernas livres, sem se preocupar em tropeçar em raízes ou pedrinhas. Além disso, o rio Filo corria nas proximidades, aumentando muito sua magia de água. Não tendo que conjurar mais, Lich poderia se concentrar apenas no aspecto da manipulação. O Bique avançou lenta e triunfantemente. Ele sabia que a presa estava agora encurralada. Na frente havia apenas o rio caudaloso, enquanto o BYK era bastante capaz de cortar qualquer outra rota de fuga. Mas logo notou que algo estava errado. Não apenas o cheiro do medo havia desaparecido, a presa havia parado de correr, mantendo-se firme com o rio às suas costas, observando cada movimento do BYK com olhos desafiadores. O Bique diminuiu ainda mais a velocidade, tentando suprimir sua sede de sangue dominante e olhando novamente para os arredores. De repente, lembrou-se de todas aquelas lanças de gelo perigosas, percebendo que era uma armadilha. Mas era tarde demais, já havia chegado muito perto do rio. Fios de água agarraram suas pernas, tentando arrastar o BYK na água. O BYK reagiu prontamente, fazendo com que gavinhas de terra envolvessem suas pernas e corpo, parando a água em seus rastros. Ele sabia que não podia jogar apenas na defensiva, então disparou uma saraivada de pedras contra a presa. Lich não se moveu e se afastou de seu lugar, esquivando-se das rochas ou usando sua própria magia da terra para desviar aqueles que ele não podia evitar. Logo se tornou uma guerra de atrito, sobre cuja mana secaria primeiro. Depois de algumas dessas trocas, Lich se infunde com magia de fogo e terra, realizando um chute circular para enviar uma enorme pedra de volta ao remetente. O BYK não perdeu essa anomalia. A presa nunca tinha feito tal coisa, era claramente um engano. Assim que a pedra se aproximou o suficiente, o Bique a desviou com um movimento de garra, usando magia da terra para evitar tocá-la. Dessa forma notou que logo atrás da rocha havia uma densa massa negra, a flecha da peste de Lich.
O BYK seguiu seu instinto e tentou se esquivar daquela bala lenta, mas seus próprios tentáculos de terra o mantinham preso no lugar. Antes que o BYK pudesse invocar qualquer tipo de proteção mágica, a flecha da peste atingiu seu alvo direto em seu enorme peito. Pen começou a cegar o bique, que se tornou incapaz de perceber Lich se aproximando enquanto atirava mais 6 flechas da praga. O primeiro no peito, novamente. O alvo mais fácil para aumentar a dor incapacitante. Então ele seguiu golpeando os 4 membros uma vez para evitar que o BYK revidasse. O sexto e último na cabeça, quase a queima-roupa, para matar. Tudo aconteceu em apenas 3 segundos. Nesse curto espaço de tempo, a paralisação se transformou em uma vitória para a presa. E isso salvou a vida de Lich naquele dia. Assim que o BYK soltou um grito agonizante, um segundo, ainda maior, saiu correndo da floresta. Não foi rápido. Havia 2 deles. Por isso eles podiam brincar com os caçadores como um gato com um rato. Lich usou a fusão de ar para ficar longe, mantendo a mesma distância que ele tinha com o outro BYK. Felizmente o segundo BYK não parecia interessado em persegui-lo, e começou a lamber seu parceiro carinhosamente. Pelo seu tamanho, deve ser um macho. A única diferença notável é que sua pele tem tons de preto em vez de verde. Não admira que os caçadores não fossem capazes de distingui-los. Solos observado. É melhor você aproveitar esse tempo para reabastecer sua mana. Não sabemos do que ela é capaz. Lich imediatamente usou a técnica de respiração revigorante, deixando a energia do mundo reabastecer sua mana perdida e lavando sua fadiga. Graças à boa noite de sono, o efeito revigorante estava no auge e não levaria muito tempo para Lich se recuperar. Afinal, seu corpo estava em perfeitas condições, apenas sua resistência e mana haviam sido consumidos durante a luta. Humano imundo. Como você se atreve a matar minha esposa? O BYK falou. Lich não teve tempo para se surpreender, então ele manteve seu ritmo de respiração constante, com o objetivo de parar o máximo que pudesse. Uau, você fala. Eu não sabia que os ursos podiam falar. Larga humilde. Eu não sou um urso. Eu sou Irto, o novo rei da floresta, e ela era minha rainha, Girda. Desculpe, Sua Majestade, mas se você queria viver feliz para sempre, você deveria ter respeitado meu território. Eu não me importo com o que você faz no lado leste da floresta, mas o lado oeste é meu. Sem mencionar isso. Conheço um Rai que poderia refutar sua afirmação. Um Rai. Irto se afastou da carcaça, colocando distância suficiente do rio para se proteger dos truques do filhote de homem. Você quer dizer aquele fracote? O vira-lata está praticamente morto. Irto sorriu enquanto avançava lentamente. Não se aproxime mais. Lich ordenou. Se você sair agora e prometer nunca mais voltar, podemos fechá-la aqui. Caso contrário, um de nós terá que morrer. Corra, corra. Irto riu. Você não vai morrer, assassino. Eu só vou arrancar suas pernas e braços. Então eu vou seguir seu cheiro de volta para sua toca e devorar sua família viva, na frente de seus olhos. Só assim estaremos quites. Aspas. Lich abandonou o ato como uma granada viva. Eu nunca tive a intenção de deixar você ir embora vivo daqui. Eu só tinha dúvidas sobre o quanto fazer você sofrer. Obrigado por esclarecê-las para mim. Que arrogância para um filhote de homem fraco. Eu não vou cair em seus truques, como minha pobre Girda. Eu assisti o tempo todo. A única razão pela qual você ainda está vivo é que ela adorava brincar com você, verme, antes de morder seu cabeça fora. É tudo culpa minha. Eu não deveria tê-la mimado tanto. Se eu tivesse matado você naquela época, ela ainda estaria viva. Irto rugiu, chegando ainda mais perto. Lich já havia se recuperado totalmente e um pouco mais. Se você quer tanto pedir desculpas a ela, deixe-me mandar você para o outro lado. Aspas.
Apesar de todas as provocações, Irto permaneceu calmo e sereno, sempre mantendo uma distância segura das águas. Ele está muito confiante, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Porque ele continua avançando apesar do que aconteceu com o outro Biki. Lich lutou contra a tentação de usar toda a mana extra da energia do mundo de uma só vez, limitando-se a uma única flecha da praga. Em vez de se esquivar, Irto ficou de pé, rindo cruelmente. Quando a flecha da peste atingiu o coração do Biki, Lich pôde ver graças ao Life Vision que, em vez de atacar seus órgãos vitais, a energia escura estava sendo assimilada pelo núcleo de Irto. Har, har, har. Você realmente acha que é o único que domina a magia negra, verme? Agora morra. Aspas. Irto saltou para frente, e antes que Lich pudesse tirar vantagem de sua incapacidade de se esquivar no ar, 4 formações rochosas irromperam abruptamente do chão. Exatamente onde as patas de Irto estariam. Dessa forma, o BYK foi capaz de saltar para frente mais uma vez, sua velocidade aumentada ainda mais pelo impulso emprestado das 4 pedras. Em menos de um segundo Lich foi roubado de sua oportunidade de contra-ataque, enquanto Irto se transformou em uma bala de 1 tonelada. Para evitar o ataque, Lich não apenas usou a fusão de ar, mas também para rolar para a frente. O BYK era rápido demais para uma esquiva de verdade, sua única opção era passar por baixo dele. Depois desse ponto, as coisas pioraram. Quando Irto pousou, em vez de criar uma cratera, o chão se esticou sob suas pernas como um trampolim, permitindo que ele retomasse a perseguição sem um segundo de atraso. Que porra é essa? Ponto. Você pode fazer isso com a magia da terra. Lich mordeu o lábio inferior com força, amaldiçoando sua própria ignorância. Afinal, ele era um autodidata, o único conhecimento que ele tinha sobre a verdadeira magia era o que ele descobriu experimentando sozinho. Claramente, o BYK era natural em magia, e havia refinado seu domínio sobre a Terra ao longo dos anos, adaptando-o adequadamente para melhor se adequar às suas técnicas de caça. Tomando uma decisão em uma fração de segundo, Lich chutou o chão com a perna esquerda enquanto usava toda a mana que podia para se infundir com magia da terra, aumentando sua defesa. Graças ao corte limpo em sua trajetória anterior, Lich só foi atingido de raspão no peito pela garra de Irto. No entanto, foi o suficiente para arrancar seu protetor de peito e roçar a pele por baixo. Lich instintivamente usou a fusão de luz para parar o sangramento e ganhar um fator de cura. O ataque no ar havia atrapalhado o ritmo do Biki, então, após o segundo salto, ele foi forçado a parar. Lich aproveitou aquele momento de pausa para ativar o falcão submerso e levantar voo. O oponente era claramente superior, ele estava quase sem opções. Nenhuma escapatória. Irto rugiu, atirando uma chuva de detritos de rocha contra ele. Lich imitou Girda, usando ar em vez de terra para gerar uma barreira giratória rápida que desviou os ataques repentinos. No entanto, seu voo foi interrompido e ele começou a cair. Irto sorriu, levantando-se nas patas traseiras pronto para pegá-lo. Ele já podia sentir em sua boca o gosto crocante dos membros da presa. Lich estava quase sem opções. Quase. Desse ângulo, Irto não percebeu que a mão direita de Lich agora estava segurando algo, removendo a tampa com um estalar do polegar. No último segundo, Lich parou no ar com float, enquanto a substância no frasco continuava caindo e atingiu Irto bem na cabeça. De repente, o BYK ficou cego, seus olhos queimando como fogo. Um cheiro forte inundou seu nariz, fazendo-o espirrar e tornando-o incapaz de sentir mais a presença de Lich. Quando comprei esse perfume horrível, minha ideia era usá-lo para fazer um BYK perder meus rastros caso o pior acontecesse. Nunca esperei ser forçado a recorrer a tal aposta. Felizmente Irto não sabe sobre solos, nem seu bolso dimensão. O frasco se materializando do nada era algo inconcebível para a fera mágica, pegando-a de surpresa. Irto ainda rugia de dor, as patas esfregando os olhos, quando foi esfaqueado por todos os lados.
Graças ao rio, o feitiço lança de gelo de Lich precisou de apenas uma fração de segundo para atacar. Lich acenou com as mãos sem parar, enviando uma enxurrada de lanças até que o cadáver de Irto estava tão cheio de buracos que ele podia ver através dele. E mesmo depois disso, ele enviou outro perfurando sua cabeça, bem entre os olhos. Eu sempre odiei como em filmes de terror ninguém garante que o maldito monstro está realmente morto, apenas para ser esfaqueado pelas costas durante os créditos. Você assumiu um risco enorme lá. Fingindo ter perdido o controle do feitiço de voo e entrando em queda livre. Solo se opôs a esse plano de contingência de última hora desde o segundo que Lich o concebeu. Considerando-o muito imprudente. E se o Bic empalasse você com uma lança de pedra? E se em vez de esperar você descer, ele tivesse pulado para acabar com você? Aspas. Isso teria sido misericordioso. Irto era muito cruel para fazer tal coisa. Lich respondeu sem hesitação. Ele queria que eu sentisse desespero e desamparo, estivesse consciente enquanto isso me dilacerava. De certa forma, éramos bastante semelhantes, ambos obcecados por vingança e infligir dor aos nossos inimigos. A única diferença entre nós é que eu nunca permitiria que minha sede de sangue me deixasse louco. Girda e Irto eram uma ameaça para minha família. Essa é a única razão pela qual eu vim aqui. Prefiro dar aos meus inimigos uma morte indolor, até mesmo tornando a pele de Irto inútil, em vez de correr o menor risco de que eles possam prejudicar um fio de cabelo de meus entes queridos. Lich tinha acabado de coletar as carcaças das duas bestas mágicas dentro da dimensão do bolso, quando seu corpo começou a tremer de dor. Uma sensação quente e familiar subindo de seu núcleo de mana.